Olá, professoras e professores da Rede Municipal de Ensino. Tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Bárbara, sou professora de Educação Infantil e formadora de formadores na Secretaria Municipal de Educação. Bom, no vídeo de hoje vamos falar sobre experimentar e aprender com materiais e materialidades, o uso da argila. O kit de materiais pedagógicos de 2023 conta com 3 tipos de argila, em bloco e em pó. Trata-se de materiais profissionais inseridos no kit para que bebês e crianças das unidades educacionais possam ter contato com diferentes materialidades. Aparentemente, não encontraremos grandes diferenças entre as argilas, de diferentes cores, mas elas têm diferentes propriedades materiais, que vocês poderão conhecer melhor acessando o documento chamado Materiais e Materialidades, produzido pela equipe de EI e que foi encaminhado em formato de PDF para todas as unidades. Nesse vídeo, vamos acompanhar um pouco de como foi o trabalho de formação realizado na EMEI Dom Pedro, na qual o foco da reunião pedagógica foi uma oficina com a pesquisadora e arte-educadora Suzana Rangel, que também tem uma pesquisa profunda sobre a argila como elemento expressivo na educação infantil. Essa oficina foi organizada com recursos provenientes da verba PTRF Formação, com a qual a gestão fez a contratação da formadora, levando em consideração as necessidades apresentadas pelas educadoras da unidade, que entenderam a importância de conhecer mais esse material para propor experiências significativas para as crianças. Vocês ficarão agora com um pouco de como foi estruturada essa formação. Verão como é essencial nós, professoras, adquirirmos intimidade com os materiais e suas materialidades, antes de convidar bebês e crianças para experimentarem. Hoje a gente vai trabalhar com argila, que vocês têm argilas boas ali, que veio esse material, para potencializar eles. É muito importante porque permite que as professoras possam experienciar o material que elas vão trabalhar com as crianças. Então, não é um material novo para a nossa equipe. A argila já faz parte da nossa lista de compras há muitos anos. As professoras têm um trabalho super legal com a argila, misturando outros elementos, especialmente os elementos da natureza. Mas a Suzana hoje vem propor a manipulação da argila com uso de outros elementos que não estava ali no nosso cardápio. Então é importante que as professoras vivam isso para que elas ampliem as propostas para as crianças, né? A nossa intenção é que as crianças vivam experiências que tenham a ver com a criticidade, com a criatividade, com a imaginação, com a resolução de problemas. Eu acho que os encontros formativos são muito importantes para que a gente possa desconstruir alguns conceitos que estão arraigados e refletir no coletivo como é que a gente pode propiciar para as crianças uma educação de qualidade, com ampliação de propostas que tenham significado e que sejam lúdicas na primeira infância. Então, a experiência de hoje com as professoras é um pouco disso. Brincar com a argila, de ver possibilidades e passar isso para as crianças, né? Que isso tem que reverter em propostas criativas e lúdicas. E a argila tem cores diferentes. Nós vamos perguntar, pode misturar? Se a gente trabalhar com essa perspectiva do efêmero, sim. Porque não é só a cor. Cada cor tem uma especificidade. Eu achei muito importante a iniciativa de uma formação desse tipo, porque a gente recebe um material da rede e aí você fica com aqueles pacotinhos lá de argila. E como a gente vai usar? As nossas crianças têm 4 e 5 anos, elas não vão ter assim trabalhar com muita técnica, né? E a gente, adulto, tem a ideia de fazer uma coisa com produto final, uma coisa técnica. E aí ela trouxe para a gente essa proposta de deixar as crianças experimentarem o material, de conhecerem a textura. Eu achei que isso vai ajudar muito para as crianças, as tensões e coisas assim que a gente não pensa, né? Quando você recebe, você pensa logo em criar, porque você tem a cabeça de adulto e ela trouxe para a gente essas novas propostas. Eu acho que a gente viu agora com novos olhos, né, o material
e acho que a gente vai usar agora com muito mais propriedade com as crianças, vai deixar eles experimentarem, conhecerem, e ela trouxe bastante propostas para a gente, bastante técnicas para trabalhar com material. Eu achei que foi bem positivo. Ela mostrou para a gente como trabalhar a argila de outras formas, né? Ela trouxe as texturas, aquelas toalhinhas de plástico para você criar texturas, as conchas, até esses elementos que as crianças gostam de recolher no parque, esses gravetinhos, essas coisas para você usar para textura ou para compor algum objeto, ela trouxe para a gente essas possibilidades. E esses grudantes que ela ensinou a gente a fazer, a preparar, que a gente pode preparar com materiais simples, com farinha, maisena, e a gente pode usar com as crianças também para usar para tintas. Eu acho que isso vai ser bem enriquecedor para o nosso trabalho. Eu gostei bastante. Ela deu vários sites para a gente pesquisar, então isso vai agregar muito no nosso trabalho, porque a gente vai daqui agora ampliar o que ela começou, a nossa sede de conhecimento. Eu tenho um olhar como é que os professores estão trabalhando, como é que as crianças estão reagindo também com propostas e como eu preciso trabalhar com os professores para desenvolver, vamos dizer, as propostas e essa pesquisa com os materiais. Porque toda essa formação que nós todos tivemos, né, em arte, na nossa escolarização, não priorizou esse uso diversificado dos materiais, criativo, digamos, às vezes mais técnico. Então a gente precisa ter uma atualização de coisas que a arte anda fazendo, que hoje qualquer material é material, e nós precisamos potencializar, que seja uma caneca de plástico, ou seja argila, um giz de cera. A gente precisa ver outras formas de trabalhar. Eu sou uma professora de colocar a mão na massa e daí eu fiz vários cursos, lápis de cor. E esse da argila eu tenho notado que precisa um trabalho mais específico, porque fica muito na experimentação. E a gente precisa saber um pouco mais desse material, que é maravilhoso, para que se possa construir coisas também, não que seja o objetivo, mas que as crianças não se frustrem no momento que desmancham uma peça, né? Depois desmancham, mas assim que elas tenham como ir além. Eu acho importante que os professores saibam lidar com os materiais. A argila, ela tem técnicas construtivas milenares, e são essas. Não que as crianças tenham que fazer, mas algumas coisas é importante que elas saibam. Então foi dentro dessa perspectiva que eu trabalhei, mas assim, não é uma técnica isolada do processo de criação, tanto é que cada professor criou alguma coisa. E o que eu mais quis nesta proposta é o desapego, quis saber que aquela matéria, ela se transforma. E se a gente quiser que ela permaneça, vai ser através de fotografias ou filmagens. Porque ela não é um material que favoreça essa permanência. A proposta essa da argila é para se pensar num uso criativo. Não a técnica pela técnica, mas são as técnicas construtivas milenares. Não que as crianças precisem saber, mas algumas coisas elas precisam saber para aprimorar, vamos dizer, o potencial criativo. Não adianta eu ter ideia se eu não consigo mexer no material. Então eu fiz esse curso pensando nessa vivência das professoras, uma vivência agradável, que não seja traumática, como o desenho, que às vezes as pessoas, eu não sei desenhar e nem chego perto, a argila favorece que seja uma experiência lúdica e que elas possam, a partir desse processo de criação que elas tiveram hoje e técnico, que elas consigam montar um outro trabalho junto com as crianças, fazer outras mediações que não seja só experimentação, que é importante, mas não é só experimentação. Em todas as outras áreas do conhecimento a gente vai além da experimentação, então a minha ideia é que esse material seja explorado, né, unindo um modo construtivo e criativo. Eu acompanhei esse processo da constituição desse documento, desse kit sobre os materiais. E tem materiais muito diferenciados, mas a gente não pode só receber e continuar usando sempre do mesmo jeito. Por exemplo, tem acetato. Mas eu não posso pensar o acetato como uma folha de sulfite A4. Eu preciso ver que materiais, fazer uma investigação junto com as crianças, se dá para riscar, não dá para manchar.
Como a argila. Hoje eu não conhecia essas 3 argilas, porque cada argila tem um funcionamento. Vocês têm a branca, a rosada e uma mais escura. E elas são diferentes, então essa apropriação dos professores do material junto com as crianças. Eu não falo assim que no fim de semana eu vou testar os materiais. Não, é dentro da escola, junto com as crianças, ver o que aquele material responde a essas interações com outros materiais, com a minha mão, com as descobertas também das crianças. Então, é muito bem elaborado esse kit, porque tem uma história dos materiais e exemplos também de como já algumas escolas se apropriaram desse material e já estão dando uma resposta criativa em torno dele. E é isso, a gente precisa estar experimentando, não é uma receita, a gente não pode levar o kit como uma receita, mas com uma ideia de investigação, que é um start ali para ter outras possibilidades de trabalhar com eles. A gente não pode pensar que os professores tenham tido essa vivência anteriormente. E se os materiais estão em contínua transformação, às vezes a gente precisa dessa formação para mexer de uma outra forma. E o que eu sempre digo, que daí é uma formação individual de ter repertórios e ver exposições de arte. Porque os artistas contemporâneos usam as coisas mais banais, transformam em outra coisa. Então, além dessa formação institucional, nós precisamos buscar mais referências e esse lugar é dentro do espaço da arte. Bom, vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha contribuído para seus estudos. Até a próxima!